Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos continuar a nossa série dentro dos vídeos deste canal, para você que acompanha. E o tema de hoje é bastante interessante. É um tema que ele é inédito aqui no canal, porém ele está relacionado com tudo o que a gente já discorreu ao longo desses vídeos. Se você não viu o primeiro vídeo, peço que você veja, ele vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Vou falar então de algo que é muito comum, mas que ao mesmo tempo tem uma profundidade muito grande. Provavelmente deve utilizar na sua vida cotidiana o sal. Sim, o sal de todos os dias, o sal que muitos utilizam como tempero, né? Mas hoje nós vamos ver o sal como um símbolo dentro da ciência dos iniciados, porque aquilo que parece simples quase sempre esconde algo essencial. O sal, como todos vocês devem saber, ele não nasce pronto. Ele vem do oceano, do mar, ele passa pelo sol, evapora, se transforma, recebe grandes quantidades de raios solares, até ele se cristalizar no que é chamado cristal de sal, e então ele vai ser processado para chegar na tua cozinha. Há etapas, correto? Então, nós precisamos entender que tudo que está fora, nós também temos dentro. Então, obviamente que nós também temos o sal dentro de nós. E é isso que esse vídeo vai discorrer. Como que funciona esse processo? Então, na alquimia, o sal, ele não é só uma substância, não é só essa substância que a gente usa para temperar. Na verdade, ele é o resultado, é um encontro, é um ponto de equilíbrio que nasce de duas forças opostas, igual essa imagem aqui atrás, que vocês estão vendo. Pode observar aqui, de duas forças opostas nasce um princípio, que inclusive é um princípio cúbico. Há outro segredo dentro disso. Ok. Então, de um lado, nós precisamos entender que existe aquilo que impulsiona, aquilo que quer resolver. Do outro, existe aquilo que permite, aquilo que sustenta. Ok? Então, observando com honestidade, quantas vezes na sua vida você já ficou preso ou presa em um desses lados? Ou tentando controlar tudo, ou se sentindo travado ou travada sem ação, ou pensando demais, ou evitando olhar os fatos. Percebe? É um padrão. Significa que há uma ou outra influência em atividade aí dentro de você, ok? E daqui a pouquinho nós vamos chegar onde entra essa ideia do sal. O problema quase nunca está na sua falta de esforço, mas sim na sua falta de integração. Por quê? Quando essas duas forças elas não se encontram, o que surge não é solução, é ruído, é a tensão. Então, quando você olhar agora para a tua mente, agora mesmo, cada um sabe o estado da sua própria mente, basta que observe isso, né? Leve a tua atenção a esse plano interno, não precisa nem fechar os olhos, mas se você observar agora o estado da tua mente, tem confusão ou tem tranquilidade, tem integração? Só você pode saber. Mas se houver confusão, se houver dúvida, se houver ruído, significa que essas duas forças que eu estou falando, elas estão em desequilíbrio. Seu instrumento corpo e mente, ele fica dessintonizado quando essas forças estão em desequilíbrio. Imagina que é como se o seu instrumento corpo, ele não estivesse afinado. Sabe, na música, quando nós precisamos afinar um instrumento, então, fica aquela sensação de que, por mais que você tente ali produzir um som, produzir uma nota, algo não está se encaixando, entendeu? Geralmente, quando a pessoa está nesse ponto, que é o desequilíbrio, mas ainda não atingiu essa integração, mas também já não está satisfeito ou satisfeita em ficar nesse estado, surge justamente a insatisfação. Para quê? Para te movimentar de que você precisa buscar o autoconhecimento. Por quê? Não é algo muito explosivo, é sutil, exatamente como a reação química, né? Então ela surge de uma clareza que não vem de um esforço. É uma sensação de direção que não depende de ficar pensando o tempo todo. Então, voltando à ideia inicial, o sal representa exatamente isso. A união sem conflito dentro de você.
Então você tem que se perguntar, será que você está tentando resolver a sua vida? Será que com o funcionamento de uma só parte sua? Ou todo o tempo você só está reagindo ao que o seu mundo interno te envia, já que nenhum dos seus pensamentos, nenhum, é teu de fato. Você só está captando isso de um plano que a gente fala psíquico, sutil. Nenhuma das emoções é totalmente sua. É uma combinação daquilo que você torna seu com aquilo que veio emanado do teu plano psíquico. Dessa união, você forma essa sua emoção que vai passar pelo teu corpo. E aí você acredita que é sua. Mas é algo que é um processo, é um produto dessa união. Pensamento com a emanação sutil que vem do mundo psíquico. Então, observa, enquanto houver fuga ou qualquer tentativa de organizar do lado de fora, isso vai ser limitado. Por quê? Porque tudo surge de dentro para fora. Então, é aqui que a maior parte das pessoas se engana. Elas acreditam que precisam de mais dinheiro, mais carros, mais luxos, né? Mais bens materiais de todos os tipos, tentando adicionar elementos, quando na verdade precisa do quê? Do sal equilibrador, que é justamente o processo que a gente vai falar hoje. É permitir que essas duas forças dentro de você, elas parem de competir. Não tem uma que é melhor que a outra, as duas têm utilidade. Essas forças, elas precisam cooperar dentro de você. Elas precisam cooperar no nível celular e também no nível cerebral. O teu hemisfério esquerdo, teu hemisfério de razão, ele não pode estar brigando com o teu hemisfério de intuição, entendeu? Então, um verdadeiro sal, que a gente fala, não está no ponto de desequilíbrio, mas justamente na integração. Por quê? É justamente o que o cristal de sal faz. Correto? Vamos entender por que ele faz isso. Quando nós lembramos da ciência dos antigos iniciados, o que é dito? É dito que há um princípio pai que se junta com um princípio mãe, formando assim um princípio filho. Eis a primeira célula. Célula é o quê? É a reunião de um princípio, ok? Então, se você imagina, é um grupo formado por três princípios, seja no plano físico, psíquico ou subconsciente, qualquer plano que seja, qualquer nível que seja. Toda manifestação é baseada nestes três princípios. Um triângulo de forças sempre triplas, sempre iguais, ok? Então, dando 2, nascimento a 1, que é o terceiro. Então, esse esquema ele se repete de modelo em modelo. A misteriosa, né, força, que é essa graça que tudo sabe, ela se divide em princípio masculino e princípio feminino. A força paterna cósmica e a força materna cósmica, que se unem para criar. Exatamente essa imagem atrás aqui. Percebam. Isso é um laboratório alquímico que representa os ateliês da criação, os laboratórios da criação, com essas duas forças que se unem para criar as joias da criação. Então, tudo que existe é produto da união desses dois princípios. Todas as manifestações em qualquer universo são resultado do quê? Da fusão de dois princípios. Sobre esse modelo, você consegue formar várias famílias, sempre trinárias. Veja só. Sabedoria, amor, verdade. Três princípios formam uma família. Intelecto, coração, vontade. Novamente. Pensamento, com sentimento, geração. A luz, com calor, produz movimento. E agora o sal. Um ácido, sob uma base estável, produz o sal. Ok? Então, desta forma, nós começamos a observar que na natureza tudo segue esse princípio trino. Só o ser humano está em desajuste. Então, a verdade, na verdade, é o quê? É filha da sabedoria e do amor. A vontade é filha do intelecto e do coração. A ação é filha do pensamento e do sentimento. O movimento, filho da luz e do calor. E o sal, dentro e fora, é filho de um ácido e de uma base. Então, nessa alquimia tripla, surge o quê?
o enxofre, o mercúrio e o sal, que são símbolos que escondem muitos segredos. E nesse vídeo hoje eu só vou falar do sal. Mas atenção, não tem nada a ver com as substâncias químicas do mesmo nome. Só a correspondência psíquica é idêntica. Então, assim como o sal, na química, é o produto, ou seja, é o resultado de um ácido sobre uma base, na alquimia, o produto do enxofre sobre o mercúrio é o sal. Então, por enxofre, nós temos que captar que se trata do princípio masculino, que se manifesta em nós como espírito invisível. E, no mais palpável, esse espírito invisível, ele produz, de forma mais palpável, o intelecto. Olha que curioso. Então, quanto mais expandida é uma criatura, mais próxima do espírito de expansão ilimitada ela está. Obviamente, mais desenvolvido é o intelecto, que é a capacidade de somar, juntar, coordenar e ordenar essas formas de pensamento e expressar de uma forma coerente, harmônica. Da mesma forma, nós temos o princípio Mercúrio, que é o princípio feminino dentro de nós, que se manifesta como alma e que vai produzir o que é chamado coração, tanto físico quanto psíquico. Nossos receptáculos é o vaso. Então, quanto mais expandido é uma alma para aportar um espírito nobre, maior deve ser o coração. Ou seja, maior a capacidade de colher, acolher, de receber. Então, quanto mais divindade se recebe, maior tem que ser o quê? A expansão da alma e, obviamente, do coração, para que suporte também portar, né? Exercer e manifestar de forma harmônica, sem quebrar, o intelecto, que é parte da sabedoria, mas que é o quê? Divino. Então, o sal, obviamente, representa a nossa vontade, representa o equilíbrio que deve reinar, idealmente, entre ambos princípios, acima aqui. Então, a vontade se expressa por meio dos atos, e é através desses atos que o ser humano revela até que ponto ele soube criar harmonia entre o seu intelecto e o seu coração. No plano invisível e no plano visível. Quer dizer o quê? Quanto mais harmonizados estão seus pensamentos e seus sentimentos, mais os seus atos vão ser nobres. Através do seu corpo físico, ele vai expressar as riquezas do seu espírito e da sua alma. Então, o intelecto e o coração são instrumentos do seu espírito e da sua alma. Graças ao seu corpo físico, que é o instrumento da tua vontade, ele faz o quê? Com que a vida desça esse mistério ao mundo físico, que é a divindade. Então, o nosso objetivo é ser o quê? Uma harmonia entre essas duas forças. Um intelecto são e um coração são, para expressar o quê? A divindade. Ok? E qual que é o princípio, então, da insanidade? É manifestar mais um ou mais outro. É o extremo. Então, se você for muito para o coração, você vai desequilibrar. Se você for muito para o intelecto, você vai desequilibrar. Ok? Então, nós chegamos num ponto importante, chamado aquilo que a ciência antiga chama pedra filosofal. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Tem coisas na mídia sobre isso, mas trazendo de uma forma mais fácil de compreender, nada mais é o quê? Que a união que surge de uma fusão mística. Ou seja, apesar de todas as obscuridades, se nós nos dermos o trabalho de aprofundar nos princípios, nós vamos descobrir o quê? Que a preparação da pedra filosofal é responsabilidade de cada pessoa. Isso está inscrito no livro da vida, faz parte da revelação individual de cada pessoa. Produzir ou não essa pedra filosofal. Né? Inclusive, a ideia é que você trabalhe sobre sua matéria psíquica, ou seja, teu subconsciente, e isso automaticamente vai influenciar a tua matéria física. E nós podemos, então, compreender agora esse simbolismo. Porque quando isso ocorre,
esse trabalho com a matéria transforma em ouro. Ou, como diriam os antigos, né? O ouro trabalhado pelo fogo, mencionado, inclusive, numa escritura bem conhecida, Apocalipse. Basta ler lá. Né? Que é insuflado, que é instigado a todo ser humano criar esse ouro. Por quê? Porque esse fogo que permite acelerar o processo. Esse fogo nada mais é do que o equilíbrio que traz esse amor. Quando você conseguir viver dentro de você esse fogo, então você vai entender que, quando se fala de pedra filosofal, a matéria que deve ser cozida sobre os princípios do enxofre e do mercúrio é você mesmo. O fogo é o amor e o ingrediente necessário para preparar essa pedra filosofal, que é simbólica. Por quê? Só desta forma você vai conseguir transformar essa matéria em ouro. Graças ao calor, a própria natureza conduz os elementos psíquicos até a maturidade. Isso é, a transformação do ouro, físico mesmo. Só que, na natureza, é muito lento esse processo, mas é algo que recebeu muita luz solar. Então, é o calor que cozinha. Ok? Então, para você produzir o ouro em você, você tem que proceder mais rápido. Você precisa aumentar o calor. Correto? Mas também é preciso você ter cuidado para você não queimar tudo. Então, você pode comparar o aprendiz do iniciado, aquele que investiga a si mesmo, que realmente passou por um processo, ao aprendiz de cozinheiro ou cozinheira. Se você não sabe medir o fogo, você deixa queimar os alimentos. Ou se o calor é muito fraco, eles não vão ficar suficientemente cozidos. Correto? Então, para você finalizar esse processo, que é esse grande processo da tua vida, né, que é essa nobreza da tua alma, você precisa acender em você a grande chama e aprender a regular ela. Graças ao amor, que é o fogo interno, como eu já disse, você acelera o processo. Quando você aumenta o amor, você diminui o tempo de preparação. Mas aí que tá, isso necessita autocontrole, que é a sabedoria. Entenda, assim como eu já disse nos outros vídeos, o fogo interno, ou se você quiser, pode associar o fogo solar, ou esse fogo vital que circula em nós, que é o amor em movimento, ele é o mais terrível de todos, para quem não suporta. E se você não sabe controlar isso, isso desanda. Por isso que você precisa temperar isso com essa sabedoria. Então, a pedra filosofal nada mais é que um estado de supraconsciência divina estabilizado em você, que pouco a pouco não está fugaz, não está apenas no abstrato, ele se incorpora na tua vida diária. Então a criatura literalmente cozinha a si mesmo e se transforma em ouro reluzente. Ok? Então é isso que simboliza essa imagem aqui atrás, como vocês podem ver. Então eu espero que esse vídeo seja um aviso, um chamado para que você que sente essa vontade, para que você possa de hoje em diante lembrar e entender de fato o que significa as palavras que estão em várias escrituras e que vários iniciados dizem, né? Que há criaturas que são o sal da terra, ou seja, trazem tempero, dão gosto ao que existe aqui, e há outras que são o fel da terra, o amargor, que amargam as coisas por onde passam. Então, cabe a você escolher o que você quer se tornar. Se manter como chumbo ou se refinar até se tornar ouro. Um grande abraço a você e eu te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e comenta suas impressões. As partes mais importantes que você acreditou terem tocado em você, que te fizeram sentir. E a gente se vê na próxima. Até mais. Oh.